Olá, amigos da TV Mundi. Estamos aqui iniciando o nosso programa Adoção, um exemplo de amor. Hoje nós teremos um depoimento emocionante de uma família. Inicialmente falará Elaine, a mãe, que enfrentou muito preconceito, inclusive familiar, com a adoção do seu pequeno. Fique conosco e vejam o quanto de emoção tem nesse depoimento. Olá, meu nome é Elaine Fadel, eu sou a mãe do Cauã. O nosso filho nasceu pra gente no dia 17 de agosto. Nós conhecemos ele por um e-mail do grupo de adoção, de apoio à adoção do Rio de Janeiro. Todas as pessoas que recebem esse e-mail, receberam o e-mail do Cauã. Ele é portador de uma síndrome nefrótica congênita. É uma doença bastante grave, é uma doença crônica, autoimune. É uma doença que compromete o rim. Existe uma perda de proteína muito severa. Isso leva a um grau de desnutrição bastante grande na criança. E nós recebemos um e-mail onde se falava que ele havia sido abandonado no hospital. Ele tinha na época 5 meses de idade. Ele talvez houvesse necessidade de perder um rim, de fazer a remoção de um rim. E ele não tinha ninguém que fosse visitá-lo, enfim, não tinha ninguém próximo a ele. Nós recebemos esse e-mail, tanto eu como meu marido. Nós não comentamos nada no início um com o outro, porque na época a doença para o meu marido era não um impedimento, mas meu marido tinha uma certa resistência a crianças com problemas de saúde, porque ele ficava preocupado como lidar com problemas de saúde numa criança, enfim. E depois nós recebemos pela segunda vez o mesmo e-mail. E aí foi uma coisa realmente tocante, a gente realmente recebeu um chamado do Cauã. Nós decidimos vê-lo, na época nós estávamos no final de processo de habilitação. Nós pedimos autorização para a juíza da vara, onde corria o processo do Cauã. E nós pedimos autorização à juíza para ir visitá-lo. A assistente social entrou em contato com a gente. E daí nós agendamos uma visita e quando nós fomos vê-lo no hospital, todos os nossos receios, todos os nossos medos, todas as nossas preocupações com relação a uma doença caíram por terra. A gente se apaixonou por ele, a gente realmente decidiu abraçá-lo e tê-lo como nosso filho. E daí nós partimos para o processo de adoção do nosso filho. O Cauã, ele estava numa situação muito ruim. Ele era uma criança que com 6 meses, ele pesava somente 2,9 kg. Ele era menor do que uma criança prematura. Ele estava muito debilitado. Ele só conseguia mamar 30 ml de leite. O resto ele recebia através de uma sonda gástrica. Ele não recebia mais nenhum tipo de alimentação, a não ser um leite especial. Ele tomava 8 medicações por dia. Ele não conseguia sustentar a própria cabeça. Ele não respondia a nenhum estímulo. Ele estava muito debilitado, a perda de proteína dele era muito severa. E ele, quando nós fomos visitá-lo, ele já havia perdido um rim, já havia sido removido um rim. E daí nós começamos mesmo um processo de conversar com a equipe médica para saber quais as implicações da doença e o que a gente precisaria fazer para começar um processo de reabilitação do Cauã. E eu me internei no hospital junto com ele. Fiquei direto com ele até ele receber alta. Meu marido me dava um suporte.
eu abandonei meu trabalho e fiquei com ele direto no hospital. E foi uma coisa muito interessante que ele começou a ganhar peso, a gente começou a estabelecer metas para ele, no sentido de conversar muito com ele, que era necessário que ele lutasse pela vida dele, que era necessário que ele se esforçasse, que ele desse o máximo dele, que ele, se ele conseguisse mamar um pouquinho mais no dia seguinte, que era menos um dia que ele ficaria com aquela sonda que incomodava tanto ele, que fazia ele chorar de dor, de cólica. E ele começou a ganhar peso, os exames dele começaram a se normalizar. E com 15 dias, nós conseguimos fazer com que de 2.900 kg, ele fosse para quase 5 quilos. Foi uma vitória muito grande para a gente. Os médicos não davam previsão de alta para a gente. Os médicos falavam para a gente que o caso dele era de transplante renal, que ele provavelmente teria que fazer uma hemodiálise. E ele não respondia ao tratamento com corticoide, que é o tratamento que é o mais usual nos casos de síndrome nefrótica. E à medida que a gente foi cuidando dele, se dedicando a ele, a doença foi entrando numa situação de remissão. Nós conseguimos alta do Cauã em 15 dias, nós levamos ele para casa com todos os cuidados, com todas as orientações médicas. O Cauã ainda tomava muitos remédios por dia, ele praticamente tomava a cada 2 horas. Existia um cuidado muito grande de troca de curativo, de limpeza da sonda, mas ele começou a responder muito bem aos estímulos que a gente dava a ele. Enfim, a gente começou um processo mesmo de reabilitação do Cauã. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco porque o próximo bloco trará o depoimento de William dos Santos, o pai, que mostrará também todo o seu sentimento com relação à adoção.